Quem criou Deus? Essa é uma pergunta feita com certa frequência pelos nossos amigos ateus e acredito que existem muitos cristãos que querem aprender também como responder essa pergunta. No vídeo de hoje a gente vai ver o Frank Turek respondendo a essa pergunta feita por um estudante universitário. Talvez eu volte a falar sobre isso, ou o cavalheiro atrás de mim possa comentar, mas eu realmente gostaria de responder ao seu argumento do design. Como eu entendi, você argumentou que uma pintura ou criação, para usar o termo pintura, implica um pintor, ou que um design implica um designer. Mas eu devo perguntar, quem projetou Deus? E se ninguém projetou Deus, se Deus é atemporal, sem espaço, imaterial e existiu eternamente de maneira não causada, então por que a natureza não pode existir da mesma forma, de modo eterno, não causado, sem espaço e sem tempo, de maneira imaterial? Por que nossas origens não causadas não podem ser tão maravilhosas e precisas quanto Deus, mas por causas naturais? Bem, aqui nós temos então aquele mesmo estudante universitário que eu já postei um vídeo dele aqui anteriormente, e ele fala algo interessante. Ele fala que vai responder o argumento dele, só que na verdade ele apresenta duas perguntas. E a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: perguntas não respondem nem refutam argumentos. Às vezes algumas pessoas fazem perguntas achando que estão refutando o argumento, não estão, tá? Pergunta é simplesmente uma forma de expressar uma dúvida que você tem. As duas perguntas que ele fazem sentido e não fazem ao mesmo tempo. Dá para entender que ele está raciocinando ali dentro da questão da lei da causalidade. Só que o interessante é que ao mesmo tempo que ele usa a lei, né, na primeira pergunta, ele também tenta escapar dela na segunda pergunta. E a chave aqui para esse tipo de pergunta é entender a lei da causalidade. A lei da causalidade, que é a base da ciência, da racionalidade, da lógica, ela vai trazer para a gente essa ideia de que todo o efeito tem uma causa. Tudo que passa a existir, que começa a existir, tem uma causa. A lei da causalidade não fala que tudo que existe tem uma causa, mas sim que todo efeito tem uma causa. E aí, na primeira pergunta, o estudante diz o seguinte: se o universo tem um design, você está dizendo que Deus é o designer desse design. Então, eu posso perguntar, quem então projetou Deus? Quem é o designer de Deus? Aqui ele está fazendo como se fosse uma regressão, aplicando a lei da causalidade, só que o erro dele foi aplicar a lei da causalidade onde ela não deve ser aplicada, porque a lei da causalidade não se aplica a Deus. E não é porque eu não quero que essa lei se aplique a Deus só porque eu sou cristã. Eu não estou fugindo de um raciocínio, não é isso. Deus, segundo a definição bíblica, que eu estou falando Deus do monoteísmo judaico-cristão, Deus dos cristãos, ele é um ser imaterial, é um ser eterno, não causado, ele é imutável, ninguém causou Deus. Então a pergunta, quem criou Deus, não se aplica ao Deus bíblico. Ele pode se aplicar, por exemplo, aos deuses gregos, a outras reivindicações de divindade, mas ao Deus da Bíblia, essa pergunta não se aplica, porque Deus existe eternamente. Deus não está na categoria dos efeitos, Deus não está na categoria das coisas que vieram a existir. Aqui, de novo, a gente tem aquela questão do erro de categoria que eu falei com você sobre isso em um vídeo aqui do Rick Gervais. Então, ele coloca a segunda pergunta: por que a natureza não pode ser esse ser eterno, imutável, não causado? Então o Carter está mudando um pouco a estratégia dele. Ele está, em vez de fazer só uma regressão e tentar aplicar a lei da causalidade a Deus, ele está começando a aceitar essa ideia da causalidade do universo, mas tentar atribuir à natureza os mesmos atributos que são apresentados para o ser de Deus, o ser de Deus bíblico. Em outras palavras, seria o seguinte: ok, eu aceito que, não acredito, mas eu aceito que precisa existir um ser ou algo que é eterno, imaterial, imutável, não causado. Mas por que esse ser tem que ser Deus? Por que não pode ser a natureza? Ele aceita a aplicabilidade da lei da causalidade na questão do universo, da existência do universo, mas tenta tirar Deus dessa equação. E ele tem liberdade para fazer isso. O problema é que aqui ele abandona a mesma lei da causalidade que ele está tentando aplicar ao universo. E o Frank Turek vai explicar por quê. Vamos ver a resposta dele. Excelente pergunta, Carter. É uma pergunta muito boa. Você está certo ao dizer que temos duas opções aqui. Ou o universo é a causa primeira não causada, ou algo além do universo é a causa primeira não causada. Concordo.
O problema é que todas as evidências apontam para o fato de que o universo não é a causa primeira, não causada. E eu não tive tempo de apresentar essas evidências esta noite. Isso foi a parte 1 da palestra. Mas vou te dar um resumo muito rápido, em forma de acrônimo. Surge. SURGE. S de segunda lei da termodinâmica. Diz que o universo está se esgotando, descarregando. Ora, se está se esgotando, alguém teve que ter dado corda nele. Não haveria mais energia agora se o universo fosse eterno. U, de universo, está se expandindo. Edwin Hubble detectou isso em 1929. Mostra que tudo veio de um único ponto, um ponto de densidade infinita, a singularidade, que é literalmente nada. Ou seja, o universo teve um começo. R, de brilho. Remanescente da radiação. É o calor residual descoberto por Penzias e Wilson em 1965. É a arma fumegante do Big Bang. O calor que sobrou ainda está lá. E mostra que o universo teve um começo. G, de grandes sementes galácticas. São variações muito sutis de temperatura nesse brilho remanescente, que permitiram a formação de galáxias no universo primitivo. E, de Einstein, teoria da relatividade geral de Einstein. Mostra que tempo, espaço e matéria são interdependentes. Surgiram juntos. Espaço, tempo e matéria literalmente tiveram um começo. Einstein entendeu isso em 1916. A evidência observacional começou em 1919, com o experimento de Eddington no eclipse e depois com Hubble, o brilho remanescente e as sementes galácticas. E depois o brilho da radiação e as grandes sementes de galáxias depois disso. Então, as evidências apontam para o fato de que o universo não é a causa primeira não causada. Portanto, deve haver algo além do universo que seja, e esse algo além do universo precisa ser sem espaço, atemporal e imaterial. E se é atemporal, ele teve começo? Não. Então, Deus não teve começo. Ele é a causa primeira não causada. Veja, Aristóteles e Platão já sabiam disso. Eles sabiam que tinha que haver um motor imóvel. Acredito que você está apresentando uma falsa dicotomia, porque nós não sabemos se a causa original foi Deus, e não há razão para dizer que um designer inteligente foi essa causa primeira. Eu não tenho treinamento ou conhecimento para refutar essa ciência. Na verdade, aceito sua conclusão de que o Big Bang teve um começo, e que o espaço, o tempo e a matéria vieram à existência a partir de um ponto de origem. Mas não sabemos que esse ponto de origem seja Deus. Chamar isso de Deus é fazer uma suposição falsa. Outra possível explicação para a existência de tudo seria que outras dimensões têm o poder e a complexidade para criar uma situação onde a existência seja possível, onde o Big Bang pudesse acontecer e espaço, tempo e matéria pudessem começar a existir, sem um designer inteligente intervindo. Bem, Carter, o que você acabou de descrever é o que nós chamaríamos de Deus. Deus está em outra dimensão que tem o poder de trazer essas dimensões à existência. Se você quiser chamar isso de outra dimensão, tudo bem. Mas isso é exatamente o que queremos dizer quando usamos o termo Deus. Então, o que o Frank Turek mostrou é que, segundo as evidências da própria ciência, o universo ele teve um começo. O universo é um grande efeito. Ele começou a existir, passou a existir. E essa foi uma descoberta um tanto quanto irritante para muitos dos cientistas, incluindo Albert Einstein. A teoria do Big Bang está bem baseada nos estudos, na proposta da relatividade geral, da teoria da relatividade geral que o Einstein apresentou em 1916. Inclusive o Einstein ele acreditava nisso, que o universo era eterno, que o universo não era sem começo, que ele não tinha uma causa. E aí quando ele foi vendo que o que ele apresentou, né, que foi baseado em cálculos matemáticos em 1916, apontava para um começo do universo e que aí depois outros cientistas conseguiram colocar em prática os cálculos que ele apresentou e foi apontando para que realmente, olha, são muitas evidências de que o universo teve começo, ele achou isso extremamente irritante, tá? Os cálculos dele mostravam que o universo não era eterno, ele estava se expandindo e tinha um ponto de partida. Ele ficou tão incomodado, Einstein, com essa evidência dos cálculos que ele apresentou, que ele tentou arrumar a teoria dele, apresentando uma constante cosmológica que, na verdade, o que ele fez foi dividir algo lá por zero, o que a gente sabe que, né, qualquer pessoa sabe que não se pode dividir nada por zero, e posteriormente ele até falou que isso aí foi o pior erro que ele cometeu, né? E aí não deu certo. O Eddington, como o Frank Turek ele falou, ele confirmou a teoria da relatividade geral do Einstein.
O Edwin Hubble, ele observou essa expansão, mais uma vez confirmando a teoria da relatividade geral, inclusive foi aí em 1929, durante essa época, 1927 e 29, que o Einstein ficou muito famoso, e ele mesmo, o próprio Einstein, chegou a ver no telescópio, né, através de imagens telescópicas ali, que realmente o cálculo dele estava apontando por um começo do universo, que ele tinha apresentado antes. E se teve um começo, pela lei da causalidade, o universo demanda uma causa, né? Então, essa comparação entre Deus e a natureza, ela não se sustenta porque a natureza não pode causar a si mesma, apesar de existirem pessoas aí, teóricos, filósofos, que tentam sustentar essa ideia que o universo gerou a si mesmo. Às vezes até alguns cientistas que deixam um pouquinho ali essa questão lógica, matemática, empirista, para assumir uma posição mais filosófica de que o universo de alguma forma teria gerado a si mesmo. E aí a natureza então não pode ser a causa primeira de si mesma. A natureza, o universo, ela teve um começo. Então, ela é um efeito, ela precisa de uma causa, precisa de um agente. Então, a pergunta certa que, diante das evidências que uma pessoa que não crê em Deus deve fazer, não é quem criou Deus, mas a pergunta certa seria o que, eu não tô falando nem quem, o que causou tudo isso? O que causou o universo? Tá? É um pouco diferente da pergunta que o Leibniz fez, que outro filósofo, o Heidegger também fez, de que é por que existe tudo ao invés de nada. Não, a pergunta é o que causou tudo isso? E quando a gente olha com honestidade para a ciência e faz exercício lógico, filosófico também, a gente vê que a causa do universo, dado a complexidade, dado as características do universo como ele é, essa causa precisa de ter alguns atributos. Dentre esses atributos estão ser eterno, porque tem que, né, tá fora, eterno, atemporal, não pode ter existido a partir de um ponto, tem que ser imaterial, poderoso, tem que ter a intenção de ter criado algo, e esses atributos são justamente os atributos de um ser que nós cristãos chamamos de Deus. Mas quem não crê em Deus tem toda a liberdade de tentar entender o que seria, né, o que está por trás do universo, qual que é esse algo, qual ou quem é esse algo que tem essas características e que realmente colocou tudo aí para acontecer, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que é cristão agora, espero que você saiba como responder a essa pergunta, né? Quem criou Deus? E você que é ateu, eu sei que tem muitos ateus que nos assistem aqui, espero que vocês também tenham aí uma oportunidade para refletir e pensar também no que vocês podem responder quando alguém chegar para vocês com essa pergunta, né? O que causou tudo isso, tá? Vou deixar uma playlist aqui, uma sugestão de playlist para vocês continuarem aqui no canal. Não deixe de se inscrever e continuar participando. Quero saber aqui nos comentários se você concorda ou não com essa defesa do Frank Turek, e também se você tiver dúvidas, sugestões e até objeções ao que foi apresentado aqui. Forte abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.